Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardeis os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que essas coisas estejam em vós e elas sejam a minha alegria e seja plena. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, hoje vocês vieram aqui para pedir ao Senhor para nos abençoar este momento. Hoje vocês vieram aqui pedir a Deus para unir os nossos corações em um só, para que a partir de agora não seja o coração do Danilo e não seja o coração da Lorena, mas seja um só coração em um só Espírito. Por isso, na leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis, Deus, no início da criação, percebe que a família é o tão mais precioso que Ele deu à humanidade. Tão precioso, que quando Ele viu o homem sozinho, Ele viu a tristeza da humanidade. Porque o ser humano não nasceu para ser só. O ser humano não nasceu para viver sozinho. E Ele então, Ele retira a metade do homem, alguém que lhe fosse semelhante. Não que fosse igual, mas que fosse semelhante. Exatamente para que um pudesse completar o outro. Você vai ser feliz se deixar que ela te complete.
Você só vai conseguir ser feliz se você deixar que Ele te complete. Te completar onde? Nas virtudes e nos defeitos. Você não está casando com ela só porque ela tem as virtudes. Você está casando com ela porque você sabe que ela te completa e te faz feliz. Você está casando com ele? Não é porque ele é um jovem. Você está casando com ele porque você percebeu que ele te faz feliz e ele te completa. Tem uma história muito interessante do William Shakespeare, que eu gosto de lembrar muito. E quando ele chega na terra e ele vê várias rosas, ele fica extremamente triste porque ele percebe que ele não é importante. Percebe que ele não é importante porque ele achava ser importante porque ele tinha uma rosa que ele cuidava daquela rosa com tanto carinho. Ele protegia aquela rosa de todos os perigos. E ele se sentia importante porque ele tinha uma rosa para proteger. Ele percebeu que não era tão importante porque existia na planeta Terra várias outras rosas, inclusive mais bonitas do que a rosa dele. Depois que ele conversou com a raposa, e que a raposa falou para ele que ele se torna eternamente responsável por aquilo que ele pratica, ele foi percebendo que o que faz ele ser diferente não é que ele tem uma rosa. O que faz ele ser diferente é o jeito que ele cuida da rosa. O que faz você ser diferente da outra é o jeito que vocês vão cuidar um do outro. É o jeito que vocês vão tratar um do outro. Porque senão não tem graça o amor de vocês, mas sempre o amor de várias pessoas que o amor de vocês subiu muito. Porque as pessoas olham para vocês e sabem que vocês sabem. Por isso que quando Jesus falou do Evangelho, amai-vos uns aos outros e eu vou permanecer com vocês. Enquanto vocês se amarem, Deus vai permanecer com vocês. Porque Ele nos uniu. A partir do momento que vocês começarem a se odiar, a criar briga, vocês estão falando para o próprio Deus, da licença desta casa, porque Ele já não cabe mais você. A partir do momento que tiver as manipulações, as mentiras, o esforço, a mágoa, se vocês deixarem que alimentar esses sentimentos, vocês estão falando para o próprio Deus, da licença, porque essa casa já não cabe mais vocês. Você. Então, não expulse Deus da sua casa. Traga Ele sempre. Ou amando, respeitando, cuidando um do outro, em todos os momentos de sua vida. O salmo que nós tentamos falar na noite, e o Senhor do sono. Às vezes, você vai perceber que tem coisas que estão na mente dela, no coração dela, que você talvez nunca percebeu. Como você também vai ter coisas que estão na mente dele, no coração dele, que você nunca percebeu. Mas Deus já conhece. Então, o que vocês têm que ser? Transparentes um com o outro, sinceros um com o outro. Vocês demonstram o seu coração. Então não tem nada que um possa esconder do outro. Se começar o jogo de esconder as coisas, pode começar a ficar desconfiado. Se fica desconfiado, começa a ter medo. Se fica com medo, começa a imaginar coisas, começa a criar situações. Então, seja transparente, converse claramente. Seja realmente um casal onde cada um de vocês. Eles estarão experimentando a felicidade que Deus sonhou em vocês. Eu sei que Ele deve ser outras pessoas. Você deve ser a mulher de sonhos. Mas eu vou falar um segredo para vocês. Antes de tudo isso, vocês dois são o sonho de Deus. Foi Deus que sonhou vocês. É por isso que estão aqui hoje, porque Ele sonhou e Ele quer realizar esse sonho dele em vocês. Vocês é que são os sonhos de Deus. Tá bom?
que nós possamos, então, meus irmãos e irmãs, nesse dia feliz em que Danilo e Luiana vêm a esta igreja para que na minha presença e na presença dos seus irmãos venham contrair o sacramento do matrimônio. Vocês são marcados com o sinal de Cristo pelo batismo e agora Ele vai enriquecer-nos com o sacramento do matrimônio para que vocês sejam fiéis um ao outro e possam assumir os deveres do matrimônio. Para manifestar então este sentimento, vamos perguntar Danilo e Luiana. Vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio perante esta igreja de livre e espontânea vontade de fazeres? Sim. Abraçando o matrimônio, vocês irão prometer fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Sim. Então, para manifestar o vosso consentimento, será a sagrada aliança diante de Deus e da igreja que reunida, vocês vão dar um ao outro a mão direita.